quando a gente para pensar assim, a gente faz um passeio, uma volta passada, né? Eu me lembro muito da época da barcaça, né? Que não tinha ponte ainda, e que o transporte em Niterói era feito por barcaça. Aí onde iam os carros, caminhões e tudo mais, né? Aquela época era muito marcante porque eu era um garoto novo ainda e aquilo me fascinava, ver aquele vai e vem, né? Antes da ponte Rio-Niterói, a travessia era feita por enormes, aquelas barcaças grandonas cheias de carro, bicicleta. Era muito interessante ver a travessia para o Rio, do Rio para Niterói. Outra coisa também que, até perto mesmo da barcaça, era aquele mercado de peixe que tinha na antiga Rua da Praia, que hoje em dia é a Rua Visconde Rio Branco, né? Aquele mercado que era feito praticamente uma espécie assim de uma palafita que invadia a água assim, mas era uma coisa muito gostosa. Eu gostava muito quando minha mãe me levava lá, eu gostava muito, né? Uma coisa diferente e fascinante. E era muito interessante ver os vendedores de peixe limpar os peixes e jogar as vísceras no mar mesmo. Hoje em dia aquela região foi toda aterrada, hoje já tem o mercado, tem o terminal rodoviário, tem shopping. Um dos pontos marcantes para mim de Niterói também é o Clube Niteroense. Era o Clube Niteroense, né? Que ele ficava ali nas mediações da Rua São Pedro, esquina com Visconde de Sepetiba. E ele pegava toda a parte da Visconde de Sepetiba e uma parte da Coronel Gomes Machado, como também a Travessa da Pedreira. Ali tinha também em frente a fábrica de biscoito Monroy, que toda tarde sentia aquele cheirinho do biscoito. E olha, já estão fazendo biscoito. Era entre 2 e 3 horas da tarde que a fábrica começava a produzir os biscoitos. Tinha a tipografia em frente, que também fazia aquele barulho tic-tuc da tipografia a tarde toda. E em frente era o bar do Seu Niluxo. Outro ponto importante também da minha memória, que eu lembro, era a nascente que tinha ali na primeira igreja batista de Niterói. A igreja não tinha sido nem construída. Então a gente ia para lá de manhã cedo para pegar a água da nascente, que ficava lá nos fundos. A água escorria de uma pedra e todo mundo ia lá pegar aquela água para beber, que era uma água fresquinha, limpinha. O Campo São Bento, que é muito importante na vida de todo mundo que mora em Niterói. A gente cresce ali, pequenininho, você brinca naqueles brinquedinhos que são desde a minha época e bem antes até. E até hoje os meus filhos brincam, né? No elefantinho, no carrossel. Eu acho que esses brinquedinhos, assim, trazem lembranças para todo mundo de encontro com família, com amigos e amiguinhos da escola. Então, quando pequenininha, a gente curtia muito essa parte. Meu pai e minha mãe iam muito ao Campo de São Bento porque a gente morava na rua, se não me engano, Otávio Carneiro, pelo que me diziam, porque eu era muito recém-nascido, então eu não lembro. Mas tem umas fotos, assim, eu no Campo de São Bento, perto do Coreto. Eu adorava ir pro Coreto, achava o máximo. Eu acho bonito o Coreto, então eu gostava de ver de baixo, mas eu gostava de estar lá em cima, que eu me achava, assim, importante, né? Porque você fica de cima, então você vê as pessoas e a gente inventava brincadeira ali. Muito gostoso, assim, eu acho que foi muito gostoso, foi muito bom ter crescido aqui em Niterói. Uma lembrança muito forte foi a biblioteca Anísio Teixeira, que ficava ali no campo, que fica ali, né, no Campo de São Bento. E lá é muito engraçado, aquele cheiro de livro, ele fica muito dentro da gente. É bacana que toda vez que eu vou numa biblioteca, assim, quando eu comecei a ir lá, eu sinto mesmo frio na barriga de ansiedade de querer ler todos aqueles livros. E eu lembro que eu ficava tardes e tardes lá deitada, eles botavam umas almofadas no chão pra gente. E eu e meus irmãos, principalmente o Ingo e a Iris, que são os irmãos do meio, a gente era muito junto. A gente sempre batia muito papo com as bibliotecárias e lia muito livro lá. E acho que foi lá que começou mesmo essa minha paixão pelos livros. E talvez seja por causa da Anísio Teixeira que hoje eu trabalho com revisão, com tradução, com letras. Eu me lembro muito também numa pracinha, que hoje em dia voltaram com ela, de frente à biblioteca pública, né? Aquela pracinha foi marcante porque o morador da Visconde de Sepetiba estava sempre ali, quando podia,
jogando minha bola, brincando. E também, de vez em quando, também estudar na biblioteca, que eu tinha muito hábito de ler, gostava muito de ler. Então, para mim era uma coisa para mim puxava a outra, né? E também tem a Praça da República, que fica em frente à Câmara dos Deputados. Ali era um ponto de encontro das crianças, né? A minha avó me levava para ali de manhã. E tinha outras crianças também. A gente fazia, era piquenique, ficava rodando em volta das estátuas, né? Brincava. E isso era todos os dias na parte da manhã. Isso é uma lembrança que eu tenho também da Praça da República, que na época era de mármore preto, um mármore lindo, e estava sempre tudo muito limpo, muito limpo. E a questão é que eu tenho memórias afetivas da cidade de Niterói pelo fato de músicos e música em Niterói. Eu trabalho com essa área e, naturalmente, trabalhei com muitas pessoas aqui que são ligadas à música, então eu fui na casa dessas pessoas, muitas vieram na minha casa e a gente saiu muito junto na noite da cidade, os botecos. Quando eu comecei a sair e fazer noitada em Niterói, eu cresci em São Gonçalo, nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo, mas sempre tive uma relação afetiva muito grande com Niterói. E eram as festas no Volúpia, que o Volúpia, para quem não conhece, é uma boate em Graguatá, que era uma boate GLS, e sempre às sextas e sábados era GLS e tal, e ela ficava fechada nas outras noites. Eles alugaram o espaço para fazer umas festinhas e tal, e era a galera do IACS, né, que estudava comunicação na UF, era basicamente para o pessoal da UF, e as festas era só de amigos, e aquela foi tomando uma proporção maior, e começava a chegar mais gente, cada edição que ia sendo produzida, chegava mais gente, juntava mais gente, e virou hoje uma referência até hoje em Niterói, porque foram as primeiras festas alternativas que ocorreram aqui. Um lugar em especial, por exemplo, foi o Farol, que era uma antiga casa que foi transformada em creperia na praia de Piratininga, no final da praia de Piratininga, onde no ano de 1996, durante alguns poucos meses, eu tive a oportunidade de produzir meus primeiros shows, de organizar os meus primeiros eventos. E ali foi uma escola num lugar que era muito bacana, porque era uma casa de frente para a praia. Então eu me lembro com perfeição, por exemplo, do dia que a gente teve que se despedir do Farol, pois a casa ia ser vendida e demolida, da gente saindo de manhã cedo, aquelas ondas quebrando, o dia clareando e o dever cumprido de mais um show de rock realizado. Uma das coisas muito gostosas que fazíamos, eu me lembro que todo mês de novembro a gente fazia um luau. E esse luau acontecia em Camboinhas. Né? Então aquele percurso assim, até Camboinhas era muito gostoso, eu me lembro, né? E chegando lá, uma coisa maravilhosa que a gente não deixava de fazer é deitar na areia para assistir as estrelas cadentes, né? Isso realmente era surpreendente, era assim, um momento assim, mágico. Aquela pracinha do Ingá, eu levava ele de carrinho, levava lanchinho para ele, botava no balancinho, essas coisas todas gostosas, né, que uma mãe faz. Aí, quando eu pegava o carrinho, ia pela orla, né, ali de Caraí, e para ir para Icaraí eu nem imaginava assim, pegar um ônibus para lá, e sim, sempre assim, caminhar. E com relação, por exemplo, a Icaraí, me lembra muito também aquele trampolim que tinha na praia de Icaraí. Até hoje eu passo por ali, olho para aquele lugar, parece que ainda estou vendo aquele trampolim. É o trampolim de Icaraí, quando eu ainda era criança, que nós íamos à praia e era muito interessante ver as pessoas saltarem daquela altura incrível. O Parque da Cidade era um lugar que eu gostava muito de ir, gosto até hoje, mas eu ia muito e ficava horas vendo as pessoas saltarem. Eu rezava para ser um dia de vento bom, para poder ver o pessoal voando de parapente, de asa delta. Era um sonho que eu tinha, poder voar um dia. Mas aí eu descobri que eu estava grávida, então esse projeto teve que ser adiado.
mas eu não desisti, eu espero um dia conseguir voar. Quando eu pego a ponte e que eu chego num determinado ponto e que eu olho e vejo a orla e que vejo todo o contorno da cidade, e aí eu me sinto exatamente chegando em casa. Eu costumo dizer isso em voz alta. E algumas vezes, quando eu estou acompanhada, as perguntas me dizem, mas você ainda não chegou em casa. E eu tenho a sensação que eu cheguei, que eu já tirei os sapatos, que eu estou pisando na grama, ou que eu estou pisando no chão, que eu curto tanto. E aí eu tomei consciência de que chegar na minha cidade e chegar em casa, que significa isso para mim, é me encontrar as minhas referências, encontrar o meu berço, encontrar o meu eu, né? É aqui que eu realmente me sinto bem. Não que eu não me sinta em outros lugares, mas em nenhum outro lugar eu tenho a mesma sensação. Por isso que eu escolhi esse contorno da cidade quando a gente está chegando, que eu olho para a direita e vejo a orla, que eu olho para o outro lado e vejo Portugal pequeno, eu olho para frente e vejo, né, aquela rua principal que eu posso entrar por ela e chegar ao centro da cidade e me sinto muito bem. Então tá aí, memórias afetivas e musicais da minha vida em Niterói, já que eu tenho que me assumir como, diria a conterrânea Fernanda Iangue, suburbano, né? Um bom suburbano, né? Então eu sou de Niterói.